Pelo menos foi isso que a direção nos falou. Então, está gravando, bom dia. Depois eu vou hoje mesmo colocar, eu estou pecando um pouco nessa questão de inserir as aulas lá no Classroom ou no YouTube, mas eu vou colocar em função muito disso também, né? Muitos entravam sem o e-mail da Seduc, enchia de gente, mas agora não vou poder permitir, pelos motivos que eu já citei, né? Então, vamos lá. Deixa eu já aqui colocar nossa apresentação, para a gente parar de conversinha fiada e começar a trabalhar. Só aqui rapidinho. Temos muita coisa para abordar hoje. Beleza. Ué, por que não está aparecendo essa bodega? Já está aparecendo para mim, para eu transmitir aqui para vocês. Não está. Qual é o BO aqui? Só um instante, pessoal. Problemas técnicos acontecem com todo mundo, não só com o professor de biologia. Vamos ver aqui de novo. Fechar e abrir essa bodega aqui. Eu estou falando bodega, tá? Para vocês não acharem que eu estou falando besteira, por favor. Meu computador hoje, ele estava, desde ontem, preciso atualizar algumas coisas, ele está dando uns BOzinhos aqui. Mas vamos ver. 4 minutinhos, ainda dá tempo para a gente poder trabalhar na suavidade. Hoje ao meu redor está silencioso, isso é raro acontecer. Ontem eu estava dando aula à tarde, era vizinho com furadeira, era vizinho com roçadeira lá embaixo, era uma pancadaria para o outro lado. Eu falei, Ave Maria, hoje está difícil dar aula, mas hoje está tudo tranquilo. Tem dia que é assim, né? Tá chovendo também, né, professor? Aí o povo tá tudo dormindo. O povo não vai fazer, eu espero assim que não façam barulho agora na minha aula, né? Aí eu vou fazer o quê, né? Liberdade de cada um, fazer seu barulho. Mas eu também tenho a liberdade, né, e a obrigação de trabalhar. Não. Então vamos lá, agora lá. Estão vendo aí, pessoal? Sim, sim. Qual é a palavra que vocês estão vendo? Preciso confirmar com vocês. Vírus. Aqui está em destaque é vírus. Beleza, Destaque fechou. não, tá grande. Então, beleza, pessoal. A gente encerrou a última aula, né, com classificação biológica, corrigindo as atividades. A gente conseguiu corrigir todas as atividades na aula passada. E a gente precisa prosseguir com um conteúdo que já é um conteúdo, pessoal. Eu gosto de usar esse conteúdo, é um conteúdo que me agrada bastante. Essa parte de vírus, tem conteúdos que me agradam mais, mas é um dos conteúdos que eu gosto muito de falar, que é sobre vírus. Okay? Primeiro a gente vai começar com as características gerais, a estrutura básica dos vírus. Não tem como eu falar tudo em uma aula sobre vírus, claro, porque vírus é muito amplo e a gente tem uma diversidade enorme de tipagens de vírus. Mas o importante para vocês, para as provas na escola, minhas provas e também para as provas que virão vestibulares, claro que vocês não ficam só com o conteúdo do professor de sala de aula, né? Vocês também, como alunos protagonistas, precisam sim buscar mais conteúdo, mais fontes sobre o tema abordado. Então vamos lá, pessoal. O Gabriel ele vai ficar hoje, seria a Camila, mas a Camila, vocês ainda não conhecem, ela está com uns problemas particulares aí, não vai poder participar da nossa aula, mas o Gabriel vai ficar me assessorando na questão do chat, né, ele vai mandar alguns links, ele vai me chamar na hora que tiver algumas perguntas, mas vocês têm aí, como já havia dito muitas vezes, levantar a mão, falar no microfone e o chat, que aí o Gabriel vai ficar ligado no chat aí. Pega lá minha caneta preta, cadê minha caneta preta aqui? Pessoal, vamos começar com o vírus. Lembrando que já tem uma atividade lá, pessoal, eu não tinha postado uma atividade na semana passada, né? Porque fica aquele negócio daquela obrigação de postar toda semana, mas como eu não tinha começado o vírus, não tinha por que eu postar alguma coisa de vírus semana passada, né? Eu ainda estava no conteúdo de classificação biológica. Então, eu pensei por bem postei ontem, porque
eu vou ter essa aula agora com vocês sobre vírus. Ok? Mas é para entregar na segunda-feira. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com esse tema, que é um tema bem agradável, mas para estudo, mas com certeza causa um prejuízo muito grande para nós, né? Para outras espécies de seres vivos também, e como as doenças, né? O coronavírus está aí para tirar essa prova nossa aí. Mas o assunto realmente, para quem gosta dessa área, é um assunto agradável, sim. Então vamos lá, pessoal. Vírus, eu acho que eu esqueci um acentozinho aqui, mas não tem problema. Primeiro vamos para as características gerais, pessoal. Houve sempre uma discussão, há muito tempo já, uma discussão acadêmica, para saber se o vírus era considerado um ser vivo ou não. E a maioria dos pesquisadores já dizem, né, a maioria, mas ainda tem gente que acredita que possa ser sim um ser vivo. E cada um tem a sua defesa, né, o seu argumento, por que vírus não é considerado ser vivo e por que vírus é considerado ser vivo ou não, né? Mas nesse caso, pessoal, eu sou um que acredita que o vírus não pode ser considerado um ser vivo. Por quê? Porque os vírus, eles não têm célula, pessoal, eles são acelulares. Se eles não têm célula, eles não podem ser considerados seres vivos. Lembrem lá das aulas do primeiro ano, nas características gerais de seres vivos, que uma das características principais para ser vivo é a presença de célula. Então, se o vírus não tem célula, ele não pode ser considerado. Mas aqueles que defendem, né, o argumento que o vírus pode ser considerado, eles já levam para o outro lado. Ah, mas se eles conseguem ter a capacidade de metabolizar, só que no hospedeiro, tá? De metabolizar ou ter capacidade de mutação, pode ser considerado sim. Mas a gente vai estudar isso bem, assim, bem tranquilamente, sem estresse, para vocês entenderem exatamente como é essa história. Então, beleza, pessoal. Primeira característica dos vírus é que eles são acelulares, não tem célula. Outra coisa, eles só podem ser vistos, pessoal, como são organismos muito pequenos, eles só conseguem ser vistos em microscópio eletrônico. A gente tem dois tipos que a gente usa mais, né? O óptico, que é o mais usual, assim, por exemplo, quando vem microscópio para as escolas, é o microscópio óptico, então a gente não vai conseguir ver esses micro-organismos, e o eletrônico, que é muito mais avançado, que já consegue ver os vírus. Tranquilo? Além disso, pessoal, eles são desprovidos de organelas. Vocês têm que lembrar o que são as organelas citoplasmáticas que a gente viu lá no primeiro ano, tá? Na parte de célula. São as organelas, são estruturas celulares, né? Que cada uma tem uma função, por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático, estão lembrando disso? Complexo de Golgi. Mais ou menos, sim. Mas essa aula foi dada para os alunos do Carmela, do professor Manuel, e dos outros alunos, eu já não sei, né? Que vieram de outras escolas. Mas, de fato, eu abordei esse tema, assim, com os meus alunos no ano passado. E também não tem metabolismo próprio. É muito em função disso, pessoal. Eles não terem organelas, eles também não vão ter metabolismo próprio. E por não ter metabolismo próprio, pessoal, eles se tornam parasitas intracelulares obrigatórios. Ok? Então, eles precisam parasitar outra célula para conseguir realizar seu metabolismo, porque sozinho ele não consegue. Muito em função de não ter organela. Essas células são as células hospedeiras que o senhor falou, né? Que ele precisa para metabolizar, né? Isso, perfeito. Quem falou? Guilherme. Isso mesmo, Guilherme. Vamos seguir aí. Pessoal, e os vírus, eles são considerados agentes infecciosos. O que são agentes infecciosos? São micro-organismos que causam infecções no homem, mas em outros animais também, em plantas e bactérias. Bactérias a gente daqui a pouco vai falar, né, porque tem um assunto específico de vírus que infecta bactérias, tá? Tem até o ciclo e etc. Mas, pessoal, os vírus que infectam plantas e homem, pessoal, e outros animais, a gente vai abordar em doenças virais, tá? Mas os vírus que infectam plantas, pessoal, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, tem o vírus do mosaico do tabaco, também da pifáfia, que é um tipo de ginseng. Vocês conhecem o ginseng, né?
Não. Ginseng é uma planta oriental que serve para um monte de coisa. Os japoneses, mas aqui tem muito. Vocês devem conhecer lá o Qualiervas, que fica ali perto da Brasília, do Brasília. Tem muito ginseng. E eu tomava esse negócio aí. É bom para memória, ativar os neurônios aí, etc. Um monte de coisa. Ele também pode afetar esse tipo de ginseng aí. Também tem o tobamovírus, esse nome esquisito mesmo, o vírus do tomate. Tospovírus, da família da solinácea. Essa solinácea, a gente vai ver as plantas, né? E a gente vai abordar melhor a questão das famílias. Como o pimentão e o tomate. E também causa um enrolamento de folhas de algumas espécies também. Vocês já viram aquelas folhas enroladas? Folhas enroladas assim? É um vírus que causa aquilo. E, pessoal, os sintomas que esses vírus causam nas plantas é mancha, um tipo de ferrugem, tudo isso é causado por vírus. Claro que não é só o vírus que causa problema nas plantas, né? Os fungos também, algum tipo de bactéria também pode causar problemas nas plantas. Perfeito? Isso aqui são algumas. Aqui em cima tem os desenhos dos. Olha, esse aqui é tão bonitinho, um calomar de vírus. Vamos seguindo. Pessoal, outra coisa interessante dos vírus que eles não sofrem com a ação de antibióticos. Quer dizer, você não consegue matar um vírus com um antibiótico. Por quê, professor? Vamos lá. Tá, minha pergunta para vocês é outra, mas vou fazer essa, porque vai dar um brinde adicional para quem acertasse a outra pergunta, mas vamos para essa daqui. Por que os vírus, eles não sofrem ação de antibiótico, pessoal? Eu vou prosseguir quando alguém responder. Gabriel não fala. Eu sabia que eles eram resistentes, agora o motivo Pode chutar? não sei, não. Pode chutar, professor? Pode falar, vai lá. Não, chutar. Chuta. Vai que faço o gol. Então, deixa eu pensar, então. Pensa. Eu não consigo parar em não. Os antibióticos só funcionam nas células? Não é essa a resposta. Passou longe ou perto? Passou longe. Pessoal, vamos lá. Para vocês entenderem. Quando um médico, vou dar mais uma chance para vocês. Quando um médico, por exemplo, vocês são doentes de algum mal aí, e ele passa um antibiótico. Ele passa antibiótico para quê? Para parar a infecção. Uma infecção. Tá indo lá, uma infecção. Mas os vírus também podem causar infecção. Infecção de que micro-organismo? Celular? Não, pessoal. Antibiótico é para combater... Bactéria? Quem acertou? Eu. Gabriel, então vamos ver aí quem é. Maria Grazielli. O Gabriel também está aí para assessorar nesse sentido de anotar o nome dos alunos que participam, né? Então foi a Maria Grazielli que acertou? Isso. Pessoal, antibiótico é para combater bactéria. Perfeito? Não combater vírus. Então, aí eu já trago uma outra situação atual, porque a gente precisa também ter essa relação atual que está acontecendo. Por exemplo, eu vou explicar e vocês vão entender exatamente. Não é pegar no pé de ninguém, mas é para vocês entenderem de fato. Tem um tal de tratamento precoce aí, para combater o coronavírus. Deixa eu ver aqui quem está chamando. Quem está chamando, pessoal? Sou eu, professor. Hudson. Então, Hudson. no caso, para combater um vírus é só através da vacina? Não, a gente vai falar agora. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só aumentar aqui. Vamos falar sobre isso exatamente para vocês entenderem. Pessoal, então, falando novamente do tratamento precoce, para vocês entenderem. Se desse certo, tudo bem, eu até apoiaria, mas eu, como biólogo, eu não sou médico, né? Mas eu tive, como o Gabriel deve ter tido também, ele ainda está fazendo curso, né? Não é formado, mas daqui a alguns tempos aí ele vai estar formado. Mas nós tivemos, sim, microbiologia, infectologia, tudo isso.
Mesmo eu não gostando tanto dessa área, não que eu não gosto, eu gosto, mas gosto mais de outras áreas, como a parte de zoologia, botânica e ecologia. Mas também vi esses assuntos lá. E nós, como biólogos, a gente não pode aprovar esse tipo de tratamento. Por quê? Vamos lá, para vocês entenderem. Se desse certo, tudo bem, né? Tratamento precoce, a ivermectina, a azitromicina e a famosa cloroquina. Vamos lá. Ivermectina, pessoal, é um remédio para verme. Para verme. Só vermes. A gente vai colocar aqui, citar as vermes. Quais são? Protozoários, bactérias, plateumintos e nematelmintos. Vírus não é um verme. Perfeito? É uma estrutura biológica que nem é considerada ser vivo. Um metabolismo totalmente diferente, tá? Desses organismos que eu falei para vocês. Ok, depois vem cloroquina. Cloroquina, pessoal, é para tratar malária e malária é um protozoário. Perfeito? Não tem nada a ver com vírus. Tudo bem. E a outra, pessoal, é azitromicina. Falei sobre tratamento precoce para falar exatamente da azitromicina, que é um antibiótico. E nesse caso, pessoal, o antibiótico vai combater bactéria. Mas aí, professor, não faz efeito não no coronavírus? Faz efeito nos sintomas causados pela infecção por Covid-19, que no caso é a síndrome respiratória, pessoal. Quando a pessoa tem uma síndrome respiratória, é acometida por bactérias. Aí sim, a ação de antibiótico pode agir aí. Mas a pessoa já está com sintomas, entendeu? Você não pode, por exemplo, fazer esse tratamento precoce com antibiótico. Por quê? Porque você pode causar resistência a outras bactérias. Mas a gente vai falar sobre isso e vai ter um problema pior que esse. Entendido, pessoal? Mas, tem gente que fala, né? Eu tô curado com isso, que não sei o quê, eu não estou pegando porque eu estou tomando isso precocemente, mas eu estou falando o que a ciência tem para nos clarear sobre esse assunto. E até agora nada foi provado como medicamento que faz eficácia mesmo ao coronavírus. Vamos lá, vamos seguir aqui. 100% não, é claro, né? Entenderam isso, pessoal? Mas se um médico que entende mais que eu, né, falar que é para tomar, vou fazer o quê, né? Mas vocês sabem que a própria OMS diz que nenhum desses medicamentos é comprovado. Mas se eu fosse bater no medicamento, seria só no antibiótico mesmo, para combater a questão da síndrome respiratória causada por bactérias. Ok? Seria só nesse mesmo. Ou outro antibiótico, né? Outra coisa, pessoal, importante. Só que a gente está falando de antibiótico, a gente tem que perceber também que o que combate vírus são os antivirais, pessoal. Opa, alguém chegou? Deixa eu ver quem é. Só um instante. Ah, não vou poder deixar. Está fora do domínio. Chayane, não sei quem é. Vamos seguir aqui, pessoal. Aumentar aqui. Tá. Então, pessoal, o medicamento que combate vírus são os antivirais. E aí eu coloquei 2 exemplos aqui. O primeiro é do Remdesivir. Esse medicamento, pessoal, eu coloquei porque um dia desse, foi ontem até, eu vi, que ele foi aprovado pela Anvisa para fazer o tratamento. Assim, ele parece que ele tem um nível de eficácia, mas não tem uns que dizem que não tem tanta eficácia assim, mas ele já, em outros países ele não foi autorizado, mas no Brasil sim, ele foi autorizado para tratamento. Até porque a gente não tem muita opção, né? Então eles colocaram o Remdesivir, que age, já fizeram estudos, né? Que age de forma parcialmente eficaz. E além desse, pessoal, assim, esse é um antiviral e não um antibiótico, tá? A gente tem que se ligar. E outra coisa, você não compra esse Remdesivir em farmácia, ele é só via... quando a pessoa está internada já, né? E você tem que... É pela veia. Esqueci o termo correto, mas é pela veia. E também, pessoal, outro exemplo é o antirretroviral para o HIV. Isso aqui, pessoal, foi muito importante. Foi muito importante, assim, na época que apareceu. Primeiro, lá nos anos 80, né? Primeiro os coquetéis, e agora tem medicamentos mais fortes, né, que ajudam muito os seus dispositivos para ter uma sobrevida, né?
E é muito difícil hoje em dia um soro positivo se cuidar direitinho, né? Morrer de HIV, ele fica, porque não tem cura, o resto da vida, né? E se vacilar, ele pode morrer sim. Mas esses retrovirais foram muito importantes. Agora, vem a pergunta para passar no primeiro bimestre. Se acertar essa pergunta, pessoal, pode parar de assistir minhas aulas. Eu passo direto, já dou 10. Já dou 10 para quem acertar essa. Ok. Já vi que vai ser difícil. Vou cobrar, então. Vai ser um pouco difícil. Por quê, pessoal? Tem poucos antivirais. Porque tem poucos, e tem que ser a resposta sem precisar no Google, que eu vou saber que vocês leram no Google. Por que tem poucos antivirais, pessoal, no mercado? Porque é mais fácil achar antibiótico do que antiviral. Porque os vírus sempre mudam, sempre estão mudando. Quem foi que respondeu? Lara. A Lara acertou. Mas, Lara, Ô, você Lara, sabe... Professor. Aqui, é o seguinte, eu não posso passar a Lara. Gabriel, anota o nome da Lara que ela acertou a pergunta. Eu achava que ia ser uma pergunta difícil para vocês, vocês acertaram logo de primeira, né? Eu acho que o professor subestimou vocês, mas ainda bem que acertaram. Mas o Gabriel vai anotar o nome da Lara. Pessoal, é em função disso, tá? Porque os vírus, eles têm uma capacidade muito grande de mutação. A gente vai entender por que eles têm essa capacidade tão grande assim de mutação. Em função disso, é muito difícil você conseguir produzir um medicamento antiviral. E até vacina, pessoal, é complicado. Por quê? Porque se você, por exemplo, você toma uma vacina para gripe esse ano que vem, você tem que renovar. Porque há essas novas cepas que acontecem, né? Principalmente com o vírus da gripe. A gente vai entender que vírus com RNA sofre muito mais mutação. Tranquilo? Vamos lá. Além disso, Lara, parabéns aí, tá, pela resposta. Além disso, pessoal, em relação à questão do envoltório é a capinha que reveste o vírus, né? Eles podem ser com envelope ou sem envelope. A gente pode chamar de envelopado ou não envelopado. Ok? Outra coisa importantíssima aqui. Pessoal, quando eu estudava, muito tempo atrás, biologia, e até na escola, muito tempo atrás, a gente estudava que os vírus tinham um material genético ou DNA ou RNA. Mas no caso, né, a ciência vai avançando, as tecnologias, né, de pesquisa vão avançando, e hoje foi descoberto que tem um vírus que ele tem os dois tipos, tá? Os dois ácidos nucleicos. Lembrem lá da aula do primeiro ano de ácido nucleico. DNA e RNA. E nesse caso, o vírus era considerado que só tinha DNA ou RNA, um ou outro. Só que agora, pessoal, foi descoberto o citomegalovírus. Ele tem os dois, tá? Ele tem DNA e RNA. Aí eu peço já para o Gabriel colocar aí o link, para depois vocês olharem aí um pouco sobre o citomegalovírus, que é um vírus descoberto recentemente. Nesse caso, pessoal, o citomegalovírus, ele é uma cepa do vírus da herpes. Nesse caso, pessoal, vocês conhecem a herpes, né, os sintomas. Os sintomas podem ser ou na boca, né, aquelas feridinhas na boca, ou nos órgãos genitais também. E eu vou dar uma notícia para vocês, que a grande maioria da população mundial teve contato com o vírus da herpes. Então, é provável que todos vocês já tiveram contato com o vírus da herpes, muito poucos não tiveram. E vão ter daqui a um tempo, eu imagino, né? É muito difícil você escapar dele. Só que é o seguinte, pessoal, a maioria da população é assintomática, não tem sintomas, quer dizer, não cria essas feridas. Eu tenho contato com o vírus da herpes. Mas eu sou um assintomático, quer dizer, não desenvolve em mim. Mas, claro, pessoal, se a imunidade baixar, pode acontecer. Então, pessoas, por exemplo, imunodeficientes, como os soropositivos que estão fazendo tratamento, né? Eles envolvem muitas doenças. E uma delas é a herpes. Vai aparecer um monte de ferida na boca, pode aparecer nos órgãos genitais também, sem problema. Mas a grande maioria da população mundial é assintomática. Tranquilo? Se vocês fizerem um exame pedindo um exame da herpes, é provável que vai aparecer lá presença desse vírus no exame de vocês. Tranquilo? Porque é muito comum na população. Vamos lá, pessoal. Outra coisa. Vamos ver aqui. Outra coisa importante, pessoal. O vírus,
eles são, como já falei lá no início, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles, pessoal, eles conseguem se desenvolver só numa célula hospedeira. Eles não conseguem fazer nada fora, em ambiente extracelular, porque não tem nenhuma atividade, eles são inertes. E quando eles ficam inertes, pessoal, eles formam uns cristais, né? Como os minerais. E essa forma, fora de um hospedeiro, é chamado de vírion. Isso é importante para vocês também, tá? Para vocês lembrarem que a forma do vírus que está no ambiente extracelular, ele fica inerte, sem fazer nada, né? E o nome dele é vírion, forma até cristalzinhos. Ou seja, ele se transforma em vírus quando ele entra na célula hospedeira? Não, tem um momento que ele vai ativar. Tem um momento, pessoal, por exemplo, se você teve contato com o vírus e você, por exemplo, entrou no seu organismo, aí ele já fica ativo, porque ele precisa metabolizar. Tranquilo? Por exemplo, se eu estou com... Esse celular está com vírus. Peguei nele aqui e coloquei no meu rosto. Certo? Coloquei na narina, não sei, aí ele entrou e já ficou ativo e começou a metabolizar, já vai começar ali a se duplicar, a se replicar e infectar as células. Perfeito? Tranquilo? Ah, sim, só que tem um outro porém, né? Eles têm um tempo de vida também. Tem um tempo de vida. Eles não vão metabolizar, eles vão ficar ali, digamos assim, prontos para infectar. Mas eles não causam nada fora do corpo. E depois eles vão morrer, tá? Cada um tem um tempo de vida também. Tem uns que morrem depois se não estão dentro de uma célula hospedeira, tem alguns que vão morrer durante horas, algumas horas já estão mortos, e outros até durante dias. Dizem, por exemplo, que o coronavírus leva alguns dias para morrer. Isso é porque o coronavírus tem muitos estudos agora, né? Mas eu não sei exatamente quanto tempo que ele fica. Eu já vi horas, depois eu vi dias, então eu não tenho certeza sobre o tempo de vida, né? Da sobrevida do coronavírus fora de uma célula hospedeira. Vamos lá. Eu esqueci o nome da menina que respondeu a pergunta, né? Mas eu sei que ela vai passar. Se ela responder, ela vai passar por conta própria, né? Evidentemente. Então, pessoal, os vírus, eles podem sofrer mutação, tá? E o que ocasiona esses erros, essas mutações, pessoal? Erro na replicação do material genético. Lembrem lá das aulas de ácidos nucleicos, pessoal? A questão da replicação das fitas de DNA e de RNA. Então, naquele momento ali de replicação que está acontecendo, pode acontecer, por exemplo, erros. E esses erros que acontecem, os erros lá nas bases nitrogenadas. Aí vocês têm que lembrar das bases nitrogenadas. Uma pergunta valendo esse mamão aqui. Tá vendo? Mamão, certo? Uma pergunta valendo esse mamão. Nome das bases nitrogenadas do DNA e nome das bases nitrogenadas do RNA. Desoxirribose e ribose. Não, eu estou perguntando das bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina, DNA, perfeito. Uracila. Perfeito. Quem foi que respondeu? Eduardo. Ganhou uma mão. Anota o nome do Eduardo aí. Lembrando, pessoal, timina do DNA, tá? E uracila do RNA. E as outras duas, né? Citosina e guanina são tanto do DNA como do RNA. Uma revisãozinha do primeiro ano, né? Então, nesse caso, pessoal, quando está havendo replicação, vamos assim, há esses erros que ocasiona a mutação, esses erros lá nas bases nitrogenadas, tá? Outra coisa importante, pessoal, os vírus do RNA, eles sofrem mais mutação do que os vírus do DNA. Por quê? Porque o DNA, pessoal, ele tem uma enzima chamada de DNA polimerase, e ela vai corrigindo, vai acontecendo a replicação nas fitas. Se eu tivesse uma imagem, ia ser melhor para vocês, né? Se tivesse um quadro, ia ser melhor para vocês entenderem. Mas quando vai acontecendo a replicação da fita de DNA, se vai acontecendo algum erro, por exemplo, de uma base nitrogenada, a DNA polimerase tem a função de colocar no lugar. Tá? Por isso que os erros, as mutações em vírus de DNA é bem menor. Okay? Já com o vírus de RNA, sofre mais isso porque ele não tem uma enzima que faz essa função de corrigir
os erros na replicação, ok? Tem o RNA mensageiro, o ribossômico, o transportador, mas eles não têm essa função de ficar corrigindo. Cada um tem uma função específica, né, de transporte, de mandar a mensagem para começar a replicação, mas nenhum tem essa função de corrigir. Tranquilo? Entenderam essa parte, pessoal? Eu imagino que esse assunto vai cair muito no vestibular. Então fiquem atentos a isso. Diga aí. Professor, o vírus Pode ele falar. pode se movimentar, o vírus ele pode se movimentar fora da célula? Ele fica inerte, né, como eu disse para vocês, mas a gente tem que ter contato com o vírus para se contaminar. Geralmente, o que acontece? A infecção acontece de indivíduo para indivíduo, ou de um animal, ou de um ser humano para ser humano. Acontece dessa forma. Ok? Outro exemplo, isso foi uma boa pergunta, porque, por exemplo, tem estudos para saber se a gente consegue se contaminar com coronavírus a partir de substrato, de objetos. E até hoje não tem nenhum estudo dizendo que é provável que aconteça. Porque, como eu disse, o vírus ele fica praticamente inerte fora do organismo. É muito difícil, realmente. Só sei. Aí eu já estou fazendo as minhas próprias conclusões aqui. Por exemplo, estou aqui com o celular, aí vem um indivíduo infectado, falou perto do meu celular. Puf! Veio aqui veio o coronavírus aqui no meu celular. Aí eu pego, mexi aqui, rapidamente, enfiei no nariz, sei lá, meu dedo no nariz, na boca, posso sim me contaminar. Perfeito? Eu imagino que possa acontecer porque ele ainda está ativo, ele saiu de um indivíduo, veio e me contaminou. Tranquilo? Acontece sim, dessa forma. Contato com mão, você colocou a mão aqui, pode se infectar sim, mas quando ele está num outro ambiente, você for pegar, não tem ninguém perto contaminado, até hoje não tem nenhum estudo dizendo que você pode, por substrato, se contaminar, mas de qualquer forma, olha o que eu estou falando, para depois você não falar, o professor falou que então eu não vou lavar mais nada. Não, tem que tomar cuidado, porque não é certeza que não há contaminação por objetos, por substrato, perfeito? Eles estão estudando sobre isso. Para depois falar e começar. Eu mesmo, quando chega tudo aqui em casa, eu lavo tudo, tá? Higienizo tudo mesmo. Ok, pessoal, entendido essa parte aqui de vírus, sobre a questão da mutação, sim ou não? Sim. Beleza. Vamos lá. Pessoal, agora falando um pouco da estrutura básica dos vírus. Pessoal, os vírus, eles são simples, né? Até por serem acelulares. Então, eles são compostos, pessoal. Vamos lá. Vou deixar vocês participarem um pouco agora. Um aluno pode ler as duas primeiras aí, né? E outro aluno ou aluna pode ler mais os dois últimos, 3 e o 4. Eu leio os dois últimos. Eu, professor. Os dois primeiros, eu leio. Ah, não. Podem começar. Ácido nucleico. Os vírus contêm, em geral, apenas um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. 2. Capsídeo. Envoltório proteico que contém o ácido nucleico. O capsídeo tem uma simetria característica. Perfeito. Quem foi que leu? Micaele. Micaele, obrigado. Próximo. O envelope é uma estrutura que cobre o capsídeo, mas está presente apenas em alguns vírus. O envelope viral é constituído de uma bicamada lipídica com proteínas e carboidratos. Epícola. Complexo de glicoproteínas expostas à superfície viral, o que constitui o principal antígeno viral. Muitos vírus utilizam as epícolas para ancorarem na célula hospedeira, agindo como receptores para o reconhecimento das proteínas de membrana das células a serem infectadas. Quem foi que leu? Eduardo. Eduardo, obrigado, Eduardo. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, a estrutura dos vírus é essa daqui. Ele é composto por ácido nucleico, que pode ser, em geral, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, em geral, DNA ou RNA, porque tem aquele outro lá que eu citei. Só com aquele outro vírus lá que tem ambos, né? Isso. Aqui porque o material disse que só... Digamos que seja um material que está desatualizado, né?
mas ele colocou, de qualquer forma, ele colocou aqui, ó, em geral. Isso quer dizer o quê? Que a grande maioria dos vírus, eles são compostos de DNA ou RNA. Porque o citomegalovírus, ele foi descoberto há pouco tempo, né? Ele é uma cepa do vírus da herpes. Ok. Seguindo aqui. Aí tem também, além dos ácidos nucleicos, tem um capsídeo, pessoal. O capsídeo é um envoltório, a gente vai ver a imagem para vocês entenderem melhor, tá? É um envoltório do ácido nucleico. É como se fosse uma membrana plasmática ou membrana nuclear, melhor dizendo, a membrana nuclear do material genético do vírus. Perfeito? Então, ele é chamado de capsídeo. Ele vai ter uma característica. Pode falar. A fusão entre o capsídeo e o ácido nucleico é chamada de núcleo capsídeo, né, professor? Perfeito. Estudou o assunto, hein? Parabéns. É isso mesmo, núcleo capsídeo. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Tranquilo. Fusão entre o ácido nucleico e o capsídeo, né, que é o envoltório que contém o ácido nucleico, é chamado de núcleo capsídeo, sim. Ok. Ele vai ter uma simetria, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí tem o envelope, né, que é uma estrutura que cobre o capsídeo, tem um capsídeo que está envolto que envolve o ácido nucleico, né, e pode ter também um envelope, pessoal, que vai cobrir o capsídeo. Mas nesse caso aqui, como eu disse para vocês, tem vírus que tem um envelope, que é chamado de envelopado, e tem os vírus que são os não envelopados. Então, evidentemente, os não envelopados não vão ter esse envelope, vão ter só o capsídeo. E quando tem envelope, pessoal, ele vai ser constituído de camadas lipídicas, tá? De bicamadas lipídicas, de lipídios, de proteínas e carboidratos. Então, lembrem, envelope é constituído de lipídios, proteínas e carboidratos. Ok? E também tem a espícula. A gente vai olhar direitinho que é a tal da espícula. Só ele vai ser o principal antígeno viral. É o que vai contaminar a célula hospedeira, tá? Por exemplo, o vírus ele vai pousar na célula hospedeira, e ali ele vai injetar o DNA viral ou RNA viral, né? Nesse caso. E vai ser a partir da espícula que vai acontecer essa infecção. Entenderam aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Tranquilo? Tranquilo, né? Senão eu vou ficar fazendo isso aqui até vocês falarem. Tá. Sim. Vamos lá. Eu vou ler aqui as estruturas, mas agora vocês precisam, e a biologia precisa trabalhar com as imagens, né? Deixa eu ver quais são. Falta só 10 minutos. Bora lá. Como eu disse, pessoal, esse daqui, ó, vejam aqui, ó, virion, partícula viral completa, ou seja, infecciosa. Ela está inativa, claro, fora do ambiente, mas pode ser ativada na hora que entra em contato com um ser vivo, com um agente... Caramba, minha cabeça agora deu tilt aqui. O que vai ser infectado, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, o vírus, ele vai ter, nesse caso aqui vai ser envelopado. Isso, hospedeiro. É a velhice chegando, hospedeiro. Obrigado. Hospedeiro. Poderia entrar em contato com a célula hospedeira. Muito bom. Então, nesse caso aqui, pessoal, estou olhando, esse aqui é o vírus da gripe. Tá? Então, o vírus da gripe, ele vai ter esse envelope. Então, ele vai ter um envelopezinho aqui, ó. Ok? Constituído de lipídios e etc., né? Proteínas. Dentro vai ter o quê, pessoal? O capsídeo, que vai envolver o quê? O ácido nucleico. E nesse caso pode ser DNA ou RNA. Se eu não me engano, a gripe é RNA. É o RNA mesmo, isso mesmo. A gripe é RNA. Então, nesse caso aqui, o material genético vai ser RNA. Então, o capsídeo que vai cobrir o RNA. E aqui é a matriz proteica, cheia de proteína, como se fosse um citoplasma do vírus. Lembrem lá do citoplasma, onde estão as organelas, né? Ou hialoplasma também, que eu acho que é o termo mais correto é hialoplasma. O citoplasma é a junção disso, do hialoplasma junto com as organelas citoplasmáticas. Lembrem disso lá da aula do primeiro ano. E a fusão do capsídeo com o ácido nucleico é chamado de núcleo capsídeo, como o estudante, que eu já esqueci o nome dele, falou. Tranquilo, pessoal, essa parte, sim ou não? Sim, professor. Sim. Beleza, vamos seguir aqui. Agora eu trouxe duas imagens aqui para a gente poder entender direitinho. Eu não sei se eu vou conseguir chegar na parte de ciclo de vida do bacteriófago, mas vamos lá. Primeiro aqui, o vírus da gripe.
certo? Envelopado, as proteínas aqui por cima, e etc., né? É o material genético dele aqui, de RNA. Ele está só mostrando aqui uma imagem ilustrativa, né? E aqui já é o vírus que infecta bactérias, pessoal, que ele é chamado de bacteriófago. Ele tem realmente essa estrutura aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui nas estruturas. Cabeça. Eu não gosto de chamar usar esse termo cabeça, mas é o que o material está trazendo para a gente, né? Mas vamos lá. cabeça. 2, a cauda, que é toda essa parte aqui, ó. 2, ó. Toda essa parte aqui que vem daqui para cá. E eu vou falar cada estrutura. Depois vai vir o 3, que é o DNA viral. Nesse caso, pessoal, o bacteriófago é composto de DNA, tá? E o vírus da gripe de RNA. Aí depois o capsídeo, que envolve, que é o 4, né? Que envolve aqui o material genético, né? O DNA viral. Depois 5, o colar, que é o pescocinho dele aqui, ó. Tá tipo um colarzinho mesmo, né? 6, a bainha, que é esse corpo, que é essa estrutura verde aqui, ó. Esses anéisinhos aqui. Depois as fibras, 7, que são como se fossem essas patinhas dele, só que eu prefiro chamar de fímbrias. Fímbrias é o termo mais correto. 8, a espícula, e lembrem da espícula, pessoal, que vai ser a partir da espícula que o bacteriófago vai infectar a célula hospedeira. Vai ser a partir da espícula aqui, ó. Ele vai inserir por aqui, tá? E 9, a placa basal, que vai dar origem tanto às fímbrias e vai facilitar a passagem também das espículas para infectar a célula hospedeira. E no caso, a célula hospedeira aqui é a bactéria. Entenderam, pessoal, essa parte, sim ou não? Sim. Agora, a gente vai para a parte da reprodução do ciclo de vida dos bacteriófagos. Será que vai dar tempo? Não sei, falta só 6 minutos. Vamos lá. Porque isso aqui, pessoal, vocês precisam entender bem. Isso aqui cai no vestibular, tá? Principalmente os 2 ciclos, que é o ciclo lítico e o lisogênico. Mas, vamos lá, vamos entender aqui. Está aqui, vamos começar. Opa, cadê a seta? Vocês estão vendo minha setinha, pessoal? Estão, né? Sim. Tá. Tô sim, professor. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Tá aqui o bacteriófago, ele parece bonitinho, né? Mas causa um mal. Parece tá um aqui inseto. Parece um inseto? Tá ok. Essa por aqui tá aqui o bacteriófago, ele já está aqui já adsorvido, que é o termo correto, adsorvido na membrana plasmática da bactéria. Perfeito? Aí ele vai inserir aqui, pessoal, a partir da espícula, o DNA viral. Tranquilo? Aí, trouxe para cá. Esse daqui é o material genético da bactéria, tá? O cromossomo bacteriano. Aí o que vai acontecer, pessoal? Eles vão se unir, os dois. Vai haver uma fusão do material genético da bactéria com o material genético do bacteriófago. Tranquilo? Do vírus. Aí ficou os dois aqui, ó. O DNA viral e o cromossomo bacteriano juntos, ó. Aí o que vai acontecer, pessoal? Vai começar a reprodução. Só que aqui vai acontecer uma quebra dessas fitinhas, que vai dar origem a essas outras fitas que a gente vai chamar de fagos. Fagos. É um nome assim, mas eu prefiro chamar de fita, mas pode cair também em questões, né? Chamado de fagos. Então, eles vão quebrar aqui, na hora que eles vão ficar um tempo aqui para se unir, né? E depois vai acontecer a quebra dessas fitinhas, do DNA viral, né? E do cromossomo bacteriano. Aí vai começar, pessoal, já vai entrar na linha de montagem, ok? Aí pode ver aqui, ó. Que estrutura, como é o nome dessa estrutura aqui, ó? Eu estou mostrando. Do bacteriófago. Eu acabei de falar. A cabeça. É a cabeça, mas tem outro nome também. Capsídeo. Capsídeo. Não esqueçam disso. Aí começou a montagem aqui, ó. Começou a montar o capsídeo. Vocês podem perceber, pessoal, que o capsídeo é a partir de quê? Do cromossomo bacteriano. Perfeito? Aí o que vai acontecer, ó? O DNA viral vai começar a entrar, ó. O material genético do vírus vai começar a entrar, ó, no capsídeo que está sendo construído. Aí começa, ó, a linha de produção, que nem se fosse uma fábrica de automóvel, ó. De automóvel. Começou aqui
Aí veio a bainha, as fibras sendo formadas e etc. O material genético já dentro do capsídeo. Aí está aqui, ó, o bacteriófago prontinho. Aí quando ele está prontinho, pessoal, o que acontece? Ele só usa a célula bacteriana só para poder se reproduzir. Ela sai, ó, ambiente extracelular e vaza. Tranquilo essa parte, pessoal? Sim ou não? Já é um conteúdo um pouco mais complicadinho, né? Mas tá tranquilo, né? Vamos ver que horas são. 2 minutos, é melhor parar. Porque aqui, pessoal, a gente já precisa ter um entendimento, porque ele vai mostrar tanto o ciclo lítico como o lisogênico. Tá? Mas deixa para a próxima aula, que eu paro aqui. Eu vou terminar esse conteúdo, façam a atividade que está lá sobre vírus, está bem fácil as questões. Eu achava que eu ia conseguir terminar a aula, mas infelizmente eu não consegui. Assinaram, pessoal? O Gabriel ficou mandando a lista de frequência. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar. Se desse tempo, porque ali já é mais complicadinho, não vai dar tempo. Tem 2 minutos ainda. Fala, Érica, não entendi. O senhor vai postar a aula no Clóvis? Essa aula, vou sim. Deixa eu até parar ela aqui. Tá bom. Vou sim, porque é uma aula que precisa ser postada lá, né?